acho que nós somos muito cruéis conosco mesmo. Nós construímos uma noção de felicidade que não raramente se tem a impressão de que essa felicidade buscada e sonhada não inclui nada que possa se assemelhar ao que nós chamamos de sofrimento. Essa felicidade, ela se assemelha mais a uma busca de um mundo primevo e arcaico de natureza muito infantil, pré-edípico até, onde o nirvana, o princípio do prazer, imperava e que não havia nenhuma contradição entre esse prazer e a realidade. E mesmo que houvesse, dispositivos inatos dentro da gente entrariam em ação e construiriam cenários alucinatórios, né, no mundo do bebê, que compensariam a realidade com suas exigências cotidianas. Às vezes a pessoa me pergunta assim, mas um bebê já funciona nesse modo? Um bebê é uma estrutura extremamente complexa. Ele, visto de longe, é belo e nos encanta, né? E nós então ficamos completamente vencidos, né, pela visão de um bebê. Mas no mundo interno dele há uma complexidade extraordinária. Então é muito interessante estudar a psicologia dos bebês, especialmente Freud, mais especialmente ainda Melanie Klein, que dizem que Freud tratou a criança dentro de nós e que Klein tratou o bebê dentro de nós, né? É antes da criança, né? Margaret Mahler, John Bowlby e outros psicanalistas do desenvolvimento, a própria Anna Freud, né, que estudaram, né, o Winnicott, estudaram o bebê e a sua complexa psicologia, né. Então, parece que a gente regride e tenta reencontrar um mundo que já foi perdido e que não pode ser recuperado, a não ser através da psicose, né, que institui então o delírio e a alucinação como quadros reparativos, mas que se exibe como algo completamente desadaptado da realidade, e esse é o motivo pelo qual nós chamamos alguém de louco, né, ou psicótico, né, porque não conseguiu estabelecer um vínculo com a realidade e está preso num ponto de fixação do passado que faz com que o psicótico possa agir, né, como uma criança agiria sem uma estrutura de superego que a impedisse de fazer algumas coisas. E sem a organização do pensamento também, de qualquer modo, né, dotado de um pensamento mágico, como nós sabemos, é tipicamente das crianças, né, e que é normal, inclusive. Então eu acho que essa crueldade é muito grande, porque nós temos que entender que nós somos seres de crise. É isso que nós somos. E estar em crise não significa estar no interior de uma doença mental ou de alguma coisa que você não deveria estar ou que só acontece com você. Estar em crise é a condição existencial do ser humano no mundo. As pessoas que não fazem crise, que têm uma estrutura de personalidade fixa, elas também não amadurecem, elas também não se desenvolvem, né? Elas ficam presas, elas não sabem o que significa se desenvolver. Têm a mesma opinião por toda a vida. São pessoas que não mudam, como a gente diz. Mas, em geral, as pessoas entram em crise, em geral.
E às vezes as crises são sentidas como alguma coisa ruim e tudo que o indivíduo quer é se livrar dela o mais rapidamente e recobrar a felicidade antes da crise. Frequentemente vemos pessoas em crise valorizar o estado que se encontravam antes da crise e até ansiar por esse estado e até buscar esse estado, sem que consiga, né, alcançar a homeostase que antes a pessoa experimentava naquela situação do passado. Há uma resistência ao novo, né? Há um ódio também ao novo. Há uma resistência à transformação porque isso sugere uma capacidade boa de suportar sofrimento, suportar não saber exatamente o que está acontecendo, suportar não saber onde tudo aquilo vai dar. Resumindo, um estado de incerteza. O ser humano, estranhamente, tem horror à incerteza. E ele não se dá conta de que a vida dele, saudável ou não, é completamente incerta. Todo o tempo. A gente viu agora o coronavírus, né? Todo mundo ficou com medo da morte, como se não morresse antes do coronavírus. Como se nós não morrêssemos antes do coronavírus. Como se não se morresse subitamente antes do coronavírus. Nós sempre morremos subitamente e inesperadamente. Mas essa ficha nunca cai, né? Porque não inclui, essa ficha não está incluída na mandala de nossa felicidade. A nossa felicidade é totalmente unilateral, ela não inclui a morte, por exemplo, que é uma certeza absoluta, né? Não é estranho que na mandala da felicidade a gente não inclua as crises, que a gente não inclua a morte que virá. Então, a nossa visão de felicidade é parcial. E aí eu vejo que, de fato, nós estamos caminhando numa direção que daqui a pouco terá o retorno, né, em função desse caminho ser a representação de uma unilateralidade e não considerar, né, o outro aspecto importante da vida. Mas esse aspecto negado, ele volta, como Jung chamou de enantiodromia. Volta, o oposto volta, o reprimido volta. Né? Nos assombra sob a forma de uma sincronicidade global, coronavírus, ou nos assombra sob a forma de uma sincronicidade crítica, que é a crise individual. Né? A pessoa entra em depressão, a pessoa começa a fazer um pânico, a pessoa começa a apresentar um TAG, um transtorno de ansiedade generalizado, a pessoa começa a apresentar fobias específicas. Né? Tudo isso são recados, são mensagens, né? Para que a pessoa se abra para uma experiência de totalidade, né? Em que as vicissitudes da vida, o sofrimento, né? Participe dessa totalidade como uma condição natural e normal da vida. Né? A depressão é um processo psicopatológico? Sim e não. Para mim é sim e não. Para mim o que é psicopatológico é o resultado e não a depressão. Transtorno de pânico é um transtorno psicopatológico? Sim e não. Para mim o resultado psicopatológico é o que você fez com isso. O que você fez com isso pode se transformar realmente num problema psicopatológico. Agora, o acontecimento em si, acho que todos nós estamos sujeitos a diversos tipos de crises. E esse é um tipo de crise. Alguém pode ter perdido um filho. Isso deve ser horrível. Essa pessoa não terá muita escolha. Né? Ou essa questão da perda e do luto é resolvida através de uma atitude que honre a realidade que está presente, por mais dolorosa que seja, ou haverá rejeição da realidade. E se houver a rejeição da realidade, este é um resultado psicopatológico, porque poderá levar a pessoa à depressão, à falta de esperança, ao ódio à vida, e um processo lento e cruel, né, de suicídio.
E não só o suicídio que tira a própria vida imediatamente, né? Mas a morte lenta, mesmo estando biologicamente vivo. Então, essas reflexões têm por objetivo sugerir que a gente seja um pouco mais flexível com a gente, seja mais amoroso com a gente, né? Que a gente possa viver nossos sofrimentos, né? Dentro de uma mandala de compreensão e de significado, né? Que constitui a natureza normal da vida, né? Todos nós sofremos, né? Quem não sofre? O psicótico, né? Teoricamente, né? Não sofre. Mas todos nós sofremos, todos nós ficamos tristes também, né? Tristeza parece um pecado hoje, né? Não se pode ficar triste, né? Porque logo tem alguém cheio de boa intenção querendo nos alegrar, né? Mas não quero ficar alegre. Deixa eu ficar triste. Deixa eu ficar triste um pouquinho, né? Deixa eu ficar aqui remoendo a minha tristeza. Então, acho que a gente deve se tornar pessoas mais benévolas conosco mesmo, né? Tem um mito mesopotâmico chamado a Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh é um herói mesopotâmico, né? A etimologia do nome dele significa homem triste, alegre. Gilgamesh, portanto, é o arquétipo da nossa existencialidade. Nós somos essas pessoas, nós somos alegres e somos tristes. E há uma combinação entre esses dois aspectos no interior da nossa personalidade profunda, né? E nós devemos honrar esses dois aspectos, né? Quando estamos alegres, celebramos a vida. Quando estamos tristes, aproveitamos para meditar sobre a vida. De modo que a gente só sofra o sofrimento que é inevitável sofrer. A gente não precisa criar mais sofrimento para a gente. Já há sofrimento suficiente na vida para nós nos entretermos com ele. Então, quando eu rejeito a tristeza, eu crio um sofrimento sobre o sofrimento. Porque a tristeza é natural. E se ela é natural e eu a reprimo, alguma coisa vai voltar-se contra mim. Porque nada do que é natural pode ser reprimido sem que haja um retorno do reprimido, produzindo sintomas. Então, vamos ser felizes? Vamos, né? E vamos incluir a tristeza na mandala da nossa vida também? Também, né?